corrupção que existe no Brasil, tem alunos meus aqui, mestrandos, que sabem, autores clássicos que se devotaram ao estudo do tema, mostram a corrupção no PT e em outros partidos como decorrência do tipo de voto em lista aberta que nós temos. O presidencialismo de coalizão, na verdade, é um presidencialismo de mensalão. Isto vem desde o Thomas Skidmore, quando escreveu de Castelo a Tancredo, mostrava o regime militar pagando jeton, para que o deputado fosse lá votasse naquilo que era de interesse, como prolongamento por mais 4 anos do governo militar, beneficiando prefeitos e governadores que passaram 8 anos. Com isso, dando tempo para uma negociação, uma armação de uma transição mais consentida do que conquistada. Mais consentida do que conquistada. Essa coisa toda, me parece muito importante reconhecer que o maior problema hoje é político. E a equação do problema político, em que mostra a queda da popularidade tanto de Lula como de Dilma, nas pesquisas feitas pelo Datafolha, só poderá ser reconquistada se esse ajuste fiscal, proclamado como gigantesco, criticado até pelo próprio FMI, pelo alcance do peso desse ajuste proposto, mas é proposto dentro de um clima político que diz, olha, a gente diz que vai fazer o máximo e faz o razoável. No razoável, nós teremos, se essa armação política feita inteligentemente pela Dilma, quando destacou o vice-presidente e disse, olha, vai lá e resolve o problema, a lá Tancredo, a lá políticos experientes, vai lá, negocia e depois traz ele para bater fotografia comigo. Essa negociação envolve Fernando Henrique, José Serra, envolve vários que estão aí vendo a necessidade de contemplar, sobretudo pelo fato de que o grosso do grande empresariado não quer o impeachment. O impeachment traz uma paralisia decisória que nós conhecemos no governo de Collor. E o prejuízo para a empresa, para o desemprego, para a empregabilidade de trabalhadores é muito grande. Tudo bem que a armação do impeachment vai continuar? Vai. Sobretudo por causa da pedalagem fiscal que o TCU aponta como inevitável, recomendar a não aprovação das contas, e também pelo fato de que uma empresa aí começou a fazer denúncias escabrosas, que podem chegar a atingir a presidente. Se isso vier, aí sim a situação vai ficar difícil. Nós estamos aqui para analisar, não é torcer nem para um lado nem para o outro. A ciência política, embora seja difícil na economia e na ciência política a gente não ter partido, mas pelo menos a gente se esforça para uma análise suprapartidária, subideológica. Mas eu já vejo aqui, por exemplo, o reconhecimento de que aquilo que seria esperado para o mês de fevereiro, de uma queda de menos 0,20% do PIB, não ocorreu. Ocorreu ao contrário, um crescimento de 0,36% do PIB, simbolizando que a recuperação americana e de algumas economias da comunidade europeia, da União Europeia,
estão ajudando o Brasil nesse esforço de exportação. É lógico que a inflação, quando medida pelo IGPDI, reflete com muito maior intensidade, aqui vai o que ele diz, pelo fato de que o valor da moeda estrangeira tem um peso muito grande dentro do IGPDI. Mas dentro do IPC, nem tanto, mas para aqueles que a renúncia fiscal foi anulada, como era o caso dos bens duráveis. Mas os bens duráveis não se compram todo dia, tanto que aumentou a demanda de outros produtos, sobretudo produtos de limpeza, produtos farmacêuticos e roupas, etc. Mostrando um mercado interno ainda pujante. Se nós conseguirmos melhorar a economia, porque hoje nós estamos numa situação do UPA, de um subindo e o outro descendo, na política descendo, e na economia eu espero haver subida. Se sobe a economia, vale aquela metáfora do marqueteiro do Clinton, quando disse: é a economia ou babaca. Isso para não chamar de estúpido, é a economia ou babaca. É a economia que dói no bolso. O aumento da energia elétrica traz uma reação daqueles que acreditaram que essa coisa ia continuar. Mas não pode ver, ela fez errada. Eu concordo com o que o deputado Bordalo disse. O Reagan fez isso nos Estados Unidos, na época em que lá usaram até o congelamento de preço. E ele se reelegeu. Então, como é? O Manteiga, fazendo jus ao nome, passou manteiga na economia para poder o projeto paradigmático de deslocamento do Estado em direção ao mais pobre continuar com Dilma. Então, essa estratégia, que alguns podem dizer que é maquiaveliana, outros podem dizer que é uma estratégia inteligente, foi aquilo feito com inteligência. Obviamente que se os tucanos estivessem no governo, fariam da mesma maneira. Está entendendo? É bom que ouvir o balançar da cabeça concordando com isso. Porque na política, já lá no século XVI, o Nicola Maquiavel dizia que a moral privada não migra para a política. Eu vou acreditar então que o Nixon conversou com Deus para bombardear o Iraque, fazer aquela chacina. Aquilo ali atendeu a interesses que depois ficam provados da mobilização da máquina de guerra, da produção de coturno, da produção de fardamentos, de coisa que aquela empresa estava, com a paz, aquela empresa estava lá embaixo. E não sou eu que digo. É Noam Chomsky, do MIT, que faz estudos sobre isso. Porque a grande vantagem dos Estados Unidos é que é democracia e o acesso à informação o acesso à informação é livre. Então, quem quiser ler, conhecendo o poder, que vai conhecer essas contradições da democracia americana. E que não tem outra coisa senão a tradição maquiavélica. Bem, eu diria que a minha concordância com os dois no sentido da necessidade da reforma política. A reforma política é mãe de todas as reformas. O mensalão não ocorre porque era verão ou porque era inverno, ou porque alguém abriu a janela e disse que dia lindo para praticar a corrupção. Foi necessidade de buscar, eu não vou dizer 350 picaretas, que é o necessário para ter pela emenda constitucional. Por exemplo, a emenda constitucional
que vai permitir, me lembra aí, deputado Mortari, você, tem uma emenda constitucional que o Eduardo Cunha quer fazer para reduzir a maioridade. Chamado código qualificado. Vai permitir quórum para 75%, se não me engano. 3 quintos. Ora, 3 quintos. Você, para buscar 380 deputados, tem que comprar. Como não tem mais mensalão, é lotear carro. O mensalão foi a única estratégia, desculpem, que um grupo da como é que a gente faz? A gente vai administrar ou vamos sujar a nossa administração? Primeiro governo, nós temos que cuidar. Então, a única alternativa é buscar a compra desses picaretes para poder aprovar Bolsa Família, Bolsa isto, aquilo outro, ampliar, aprovar inclusive orçamento, transformar medidas provisórias em lei. Algo que, se for abrir a caixa preta do PSDB e de outros partidos, vão encontrar porque a lógica é essa. Nós, como cientista político, e vocês, eu estou falando para pessoas aqui que eu reconheço como aluno, os políticos e a política é objeto de estudo. Não é objeto, eu não posso ficar aqui dizendo, eu não vou falar disso porque eu vou dizer que eu sou corrupto. Eu não estou aqui defendendo a corrupção. Eu estou apenas dizendo que o corrupto, o político corrupto, se cai a carteira de alguém, agora caiu a sua carteira. Então o comportamento dele, tu já entendeste, ele é honesto naquilo. Mas se for necessário um esquema de licitação desse tipo que aqui foi apresentado pelos deputados, eles farão. E farão porque aquela é a ponte da política das sombras, através do qual ele atravessa o Jordão do inferno. Como? Está terminando. Como? Eu queria terminar aqui dizendo o seguinte: a mãe de todas as reformas é a reforma política. E a gente busca a estruturação de comportamento, de longo prazo, porque a renovação na Câmara, menos que no Senado, mas a renovação da Câmara leva a obstaculizar o aperfeiçoamento da nossa democracia. Quer o compromisso de longo prazo, quer na expertise, porque a renovação chega a 36%, 40%. Isso não pode. Como é que a pessoa vai aprender? Chega lá o chamado baixo clero, é que está apoiando como é o nome, Eduardo Cunha, que está envolvido, está sendo denunciado por envolvimento num esquema aí de pingar numa medida provisória. Uns deputados desse tipo, quando vinha uma medida provisória, botavam uma emenda que não tinha nada a ver com a medida provisória. A medida provisória tratava, digamos, de finanças, e ele pegava, colocava e dizia, colocou lá uma, modificando a cobrança de tributos, que levou a perdão através do CARF, agora denunciado pela Polícia Federal. Sabe o que é o CARF? É o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. A maioria pessoas aposentadas que ali se reúnem para julgar recursos de multas aplicadas pela Receita Federal. Inclusive Toshiba e outras grandes entraram nessa jogada, você sabe disso. Então, o que é isso? É uma corrupção política que virou tocha. E talvez a explicação deste outro Brasil que insiste em permanecer na extrema miséria
do tipo daquela que se vê em Marajó, onde a mãe, às vezes, é obrigada a negociar e levar a filha para o mundo da prostituição por não haver outra alternativa, e que é preciso que um bispo venha a público denunciar isso, denunciar a própria mãe. Essa situação é do século XIX, gente. A bancada do boi, da bala e da Bíblia está lá armando maiorias para fazer e foi uma deputada que denunciou que a ideologia daquele grupo é uma ideologia patrimonialista e patriarcalista, a ponto de quererem aprovar uma lei que acaba com a união homoafetiva, o direito de adotar filhos e etc. E outras coisas mais. Então o Vaccari e esses escândalos acabou estimulando que a direita saísse do armário e ganhasse a maioria. O que é que tu vês lá? Tu vê o Bolsonaro como líder da bala, aquele do Rio Grande do Sul, de nome alemão, Krantz, né? Krantz, como do boi, e o Feliciano da Bíblia. E tendo como representante o Cunha. Felizmente o Cunha apresentou a terceirização, que estava lá há mais de 20 anos. Ele desencavetou e vou aproveitar essa coisa e pá, levou adiante. Gente, isso foi implantado nos Estados Unidos na década de 70. Aliás, você vai dizer, em 1970. Na época do Rio. E o que deu? Aumento de produtividade, aumento da intensidade de trabalho. O salário. A pobreza aumentou nos Estados Unidos. Lê pobreza nos Estados Unidos e vê em estudos feitos. A pobreza aumentou a concentração da renda, que gerou o Tea Party, o partido fascista dos Estados Unidos. Pobre que se fume. Os salários voltaram ao nível da década de 50. E o overhead das empresas cresceu em 85%. Por quê? Porque a terceirização, ela cria a imortalidade da classe operária, da classe trabalhadora. No sentido monofórico, que não tem, é imortal porque não tem nem onde cair morto. Queremos isso para o Brasil? Felizmente, isso levou ao que o senhor, como é o nome dele, o senador Renan Calheiros, começasse a se afastar desse cara chamado Cunha. Olha, muito obrigado e ficamos por aí. Obrigado. Não tem palma. Tem só palmar. Bom, esse aqui é uma mesa redonda, um formato para gravar o nosso laboratório. Nós damos uma canjinha, o pessoal da internet acompanhar, mas é um formato tipicamente voltado para o vídeo. É uma mesa redonda, como se você estivesse vendo um debate da televisão. E quando eu convidei os dois parlamentares, eu sabia que o limite máximo deles é 1h30, 2. Porque eles trabalham diretamente na Câmara de terça e quinta, muitas vezes até mais, mas sexta, sábado, domingo e segunda eles têm que sair correndo para os seus distritos eleitorais, dialogar com os seus eleitores. Porque senão, enquanto eles estão no parlamento, lá o secretário municipal, o secretário estadual está acabando com a base deles. Então, eles trabalham muito. Eles passam 3 dias lá direto, com 20 horas de trabalho por dia, e passam sexta, sábado, domingo, rodando o estado, e às vezes segunda-feira ele tira para dar uma descansada. Entendeu? Claro, sério, né? Tem uns 15, 20% de carreira. É outra história. Então, para nesse formato, eu gostaria de passar ao deputado Jordi,
que agora invertendo, para fazer 5 minutos para a sua intervenção final e despedida, depois 5 minutos para o deputado Bordalo. O doutor Roberto Corrêa também, se precisar, poderá usar os 5 minutos. Duas coisas que eu queria aqui, eu acho que esse é o objeto aqui do nosso debate, polemizar um pouco. Eu acho que nós estamos vivendo uma crise mesmo civilizatória de paradigmas em relação a essas 3 dimensões da crise que eu falei. E essa crise de paradigmas que eu reputo como civilizatória, ela não é inédita no Brasil. Eu acho que está ocorrendo como um dos fenômenos recentes no mundo globalizado, uma aproximação em disputa, claro, de interesses econômicos, de espaços, de geopolíticas, mas de valores também. Não é? Eu não creio que possa se acreditar, professor Roberto, como um ato de inteligência ou de estratégia política o que foi praticado pela presidente Dilma na matriz energética brasileira. Você, dolosamente, sabendo das fragilidades do modelo, dizer que a matriz estava equilibrada, que o Brasil, com ameaças de instabilidade nessa matriz energética, diante, inclusive, do crescimento do consumo desenfreado, como política econômica, apenas empurrar a responsabilidade futura para debaixo do tapete, no sentido de ganhar uma eleição, não sei se isso... Se o PSDB fizesse a mesma coisa, paciência, a crítica continuaria sendo para o PSDB. O que a gente não pode passar a ideia de que, inevitavelmente, qualquer um faria a mesma coisa. Eu não posso concordar com isso. Até porque a presidente Dilma, na campanha eleitoral, denunciou, quase que dedo em riste, alguns candidatos de práticas que ela, no dia 2 de janeiro, começou a fazer. Por exemplo, em relação ao Banco Central, em que a candidata Marina Silva disse da hipótese de colocar o Banco Central numa política mais independente, que é uma polêmica entre os economistas histórica, com resultados positivos em experiências e negativas em outras, e ela sofreu um verdadeiro açoite, dizendo que isto seria a privatização do Banco Central, colocando o Banco Central a serviço dos interesses do capital privado e da banca internacional e nacional. A candidata Marina Silva foi acusada, foi açoitada, com esta acusação quase medo e risco disso. No dia 2 de janeiro, a presidente Dilma foi atrás do maior banqueiro, do representante da Febraban, não para ser o presidente do Banco Central, para ser o ministro da Fazenda, que não aceitou e indicou o seu afilhado protegido, o senhor Joaquim Levy, que poderia ser candidato em outro governo, menos por uma questão de compatibilidade, de simetria com o governo que pratica uma política completamente distinta dos pressupostos estabelecidos. Isso, na minha opinião, chama-se estelionato eleitoral, claramente. Certo? A outra coisa, eu também não acho que eu não acho que seja inevitável essa questão dessa política de cooptação desenfreada na base do mensalão. É bom que as pessoas leiam a biografia do senador Pedro Simão. Independente aqui de preferências e alinhamentos, acho que é uma figura absolutamente respeitada e respeitável, não é, pela sua biografia, como senador, como deputado, como ex-governador. E o depoimento do Pedro Simão, nas suas memórias biográficas, que foi lançado recentemente, ele conta alguns episódios da República, e alguns, inclusive, do governo recente, que foi o governo Itamar, que são absolutamente distintos disso. Ele, que foi líder do governo Itamar,
no Senado da República. Mas, olha, dizer que é inevitável que para governar você tem que fazer esse tipo de jogo, não é verdade. É possível fazer 2/3 ou 3/5 do Congresso se mobilizar sem necessariamente receber mensalinho ou mensalão, ou seja lá o que for. Claro que é possível. A história republicana em vários governos, desde o período da Primeira República até hoje. Agora, isso foi uma lógica que foi aguçada. Claro, não estamos dizendo que a corrupção foi inventada neste governo, mas a escala do que a gente está assistindo é absolutamente incomparável com tudo que ocorreu na história republicana. Os números estão aí, não são... Essa denúncia sobre o Petrolão não foi feita pela oposição. Essa denúncia do Petrolão foi uma empresa holandesa que disse: eu tive que pagar propina para ganhar um contrato. O presidente da Camargo Correia, o seu Dalto Avancini, presidente da Camargo Correia, em delação premiada, disse assim: eu, para ganhar 16% do contrato de Belo Monte, eu tive que pagar 50 milhões para o PT e 50 milhões para o PMDB. Não sei para quem. É um depoimento dele, que foi beneficiado por esse esquema. Então não é a oposição que está falando isso. Isso é a posição do presidente da Camargo Correia, que ganhou o complexo Belo Monte, uma obra de 19 bilhões que agora está em 35%, 80% financiado pelo BNDES, que é dinheiro público. Então não dá para acreditar isso, a conspiração de oposição, nada disso. Isso é um processo que está aí, objetivo. Ah, mas não é o único, porque o PSDB também. O mundo não se resume a PT e PSDB. Se tem a denúncia do PSDB, pula-se o PSDB, por favor. E a quem mais? Não é? O que a gente não pode é ficar refém desta lógica, que na verdade é uma lógica um pouco assemelhada em alguns aspectos, sem dúvida. E evidentemente exponenciada pelo sistema político. E daí a necessidade da reforma. E por que não se faz as reformas estruturais? Por que quem tem maioria folgada para fazer determinadas coisas não faz outras? Não é um processo simples? Claro que não. Mas é preciso ter projeto de Estado e não apenas projeto de poder, né? Que é o que a gente começa a perceber. Por fim, eu acho que nós não estamos ameaçados por nenhuma instabilidade conservadora no país. Não creio nisso. Ao contrário. Eu acho que nós estamos passando por um processo de fertilidade das nossas instituições. O Poder Judiciário está funcionando, por bem e por mal. O Ministério Público está funcionando por bem e por mal. Pela primeira vez nós estamos vendo nesse país os principais empreiteiros. Eu aprendi com o Roberto, inclusive, foi um dos meus professores na Escola de Economia Política do Partidão. Empresário PIB, no sistema capitalista na cadeia, era uma coisa quase impossível. Isso aí, a gente imaginava que era só no comunismo, no socialismo, sociedade distinta dessa. Nós estamos vendo uma coisa muito estranha. Você vê as 16 principais empresas com seus executivos presos sem condenação ainda, diga-se de passagem, prisão provisória. Não tem ninguém condenado, né? Esses caras apostaram todas as fichas que contrataram as maiores bancas do país e dos Estados Unidos, inclusive, apostando que passariam o Natal com a família. Esses caras já passaram o Natal, o Ano Novo, o Carnaval, a Páscoa, estão presos por uma equipe de magistrados, por uma equipe de procuradores, jovens na maioria, sérios, concursados, e que estão honrando as pessoas de bem. Doa-lhe doer. E isso precisa ser festejado como uma afirmação democrática, e não o contrário. O povo está indo para a rua para pedir a volta do regime militar. Não creio nisso. Não creio mesmo. Ainda que na rua tenha um representante deste pensamento, que existe na sociedade. O Bolsonaro não é eleito mais votado no Rio de Janeiro à toa. Eu lamento.
porque não tenho nenhuma simpatia, nenhuma simetria. Um dia desse até quase que vou para ver de fato com esse deputado. Mas o Brasil democrático permite a convivência de uma fração do pensamento, que, se depender de mim, do ponto de vista histórico, vai ser reduzida ao que puder. Mas eu não posso dizer que esta manifestação no ambiente democrático represente a tônica daqueles que estão protestando contra um governo que, há 4 meses da eleição, já está com os piores níveis de reconhecimento e de aceitação da sociedade. Eu não acredito nisso, me desculpem. As pessoas estão indo para a rua majoritariamente protestar. Protestar contra a pátria educadora, que cortou já 7 bilhões e 200 milhões da educação, que jogou o FIES numa expectativa de esperança quase frustrada para boa parte dos jovens brasileiros, tá certo? E agora está se resolvendo por medidas liminares e toda uma discussão que está rindo. Uma série de outros problemas que são decorrentes da crise econômica, não tem jeito. Não tem Coca-Cola de graça e queijo de graça também só na ratoeira do capitalismo, não tem jeito. Então, eu acho que nós estamos vivendo uma crise que precisa, inclusive, do ponto de vista da superação, precisa de diálogos e de entendimento em torno de um projeto. Essa questão do PMDB como solução, não creio, meu caríssimo Roberto, amigo, não creio que essa saída do PMDB, que tem o presidente da Câmara dos Deputados denunciado por improbidade, o senhor Eduardo Cunha, o presidente do Senado da República denunciado por improbidade, o senhor Renan Calheiros, o vice-presidente da República, que é da mesma laia, não está denunciado, porque não é fácil denunciar vice-presidente da República, mas é do mesmo grupo, do seu Eduardo Cunha, do seu Renan Calheiros, do seu Zé Sarney, do seu Jader Barbalho. Esse é o mesmo grupo que hegemoniza este PMDB. Achar que essa turma no comando do processo é solução para o Brasil, eu não acredito nisso definitivamente. É um lance de altíssimo risco, até porque se o Michel Temer se perceber que esse jogo vai para o buraco, vai conspirar pelo poder. Não tenho dúvida disso, porque este é o DNA majoritário deste PMDB. Deste que eu estou falando é dessa quadrilha. Este é o DNA majoritário. Esse é a digital dessa gente. O PMDB propôs, deputado Bordalo, na Câmara tem uma comissão especial para reduzir os ministérios de 39 para 20. Eu quero dizer que eu sou contra isso. Eu não acho que 39 desse governo seja razoável. Eu acho que tem que reduzir também. Mas por que 20? Onde é que está escrito que 20 resolve? O Brasil é superavitário de políticas públicas ou é deficitário de Estado? É absolutamente deficitário. Ninguém vai entrar nessa de que Estado mínimo, de que mercado, que empresa vai... Não existe isso. Nós precisamos de Estado. Na Amazônia, inclusive, mais do que na média do Brasil. Vocês sabem quantos agentes tem o IBAMA na Amazônia, no estado do Pará, para fiscalizar os Jorges Castanhas da vida? Tá certo? 16, amigo. O IBAMA no estado do Pará, para fiscalizar um estado de 1.250.000 quilômetros quadrados de extensão, com conflito de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, tem 16 fiscais. Impossível. Por mais denodo, por mais empenho, por mais expertise, é impossível. E eu não estou falando só deste governo, não, é dos outros. Vocês sabem quantos policiais federais rodoviários nos últimos 10 anos foram perdidos no estado do Pará? Perdidos. Nós tínhamos 76, perdemos 30 nos últimos 10 anos, ao invés de aumentar. Com Belo Monte explodindo de fluxo migratório, a região do Tapajós, a Barcarena, do grão da soja e tudo mais. Nós precisamos de Estado. O PMDB, de manhã, propõe a redução de ministério e à noite conspira para emplacar o Henrique Alves. Este é o PMDB. É o PMDB do seu Romero Jucá, que põe a triplicação do fundo partidário e o seu Michel Temer aqui sugerindo para presidente para fazer contingenciamento. O mesmo PMDB, do mesmo grupo.
Este é o PMDB, que está no comando do jogo. Isto é solução? Quem propôs o aumento do fundo partidário que o Chantano quer que contingencia agora? O senhor Romero Jucá. Quem é o senhor Romero Jucá? É o senador do PMDB. Quem é que está propondo a redução dos ministérios para 20? É o senhor Eduardo Cunha. Quem é que foi emplacado no Ministério do Turismo semana passada pelo mesmo Eduardo Cunha? O ex-presidente da Câmara, Henrique Alves, que é o apadrinhado dele. Este é o PMDB. Obrigado. Deputado Bordalo, posso se despedir, terá também o deputado Jordi, que fez uma excelente intervenção, o fez em 15 minutos. Então, até a banca estava empolgada com a intervenção do deputado. A mesa. É o fórum privilegiado. Eu estou esperando que você me desse uma cutucada. Vou ser mais breve que meu colega Ricardo Jordi. Eu quero me concentrar nessa minha fala final no item corrupção. Eu acho que nós estamos num momento bastante importante, porque a corrupção está sendo debatida no país. O deputado Jordi falou em escala. É verdade. Mas é verdade, deputado, porque em outros tempos não se investigava a corrupção no país. Corrupção parece tumor de câncer. Ela se esconde no corpo. E se não for furada, ela não vai aparecer. Por que está aparecendo? Porque desde o início do governo do presidente Lula vem sendo fortalecidas as instituições ou criados mecanismos para investigar. E mais do que isso, tem sido dado autonomia para quem cabe investigar. Vou dar só um número, deputado, se eu falar de escala. No governo do então presidente Fernando Henrique Cardoso, que é o governo que Vossa Excelência hoje se alinha do ponto de vista das forças políticas, houveram apenas 48 operações da Polícia Federal do país para combater ou investigar a corrupção em 8 anos. Apenas 48, deputado. Realmente não podia ter escala. É o período que esse país conviveu com o chamado engavetador geral da República. Ou seja, não se investigava gente de governo, do partido do governo, empresário, porque o seu Geraldo Brindeiro garantia que tudo ia para a gaveta. Sabe quem era o Geraldo Brindeiro da época? É o Janot de hoje. Foi o que investigou o mensalão. No tempo passado não tinha escala da corrupção porque ela não era furada. Deputado, sabe por que tem escala agora? Porque no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, a Polícia Federal já realizou 1.273 operações de combate à corrupção. E foram presas 15 mil pessoas no país, inclusive do partido do presidente. Isso foi uma quebra de paradigma. Próceres da importância que Zé Dirceu, Genuíno, Delúbio, ser investigado nesse país é uma novidade republicana. Agora, existe uma narrativa sobre o mensalão que o tempo está cuidando de esclarecer. Nunca ficou devidamente comprovado, professor Roberto Correia, que houve pagamento de deputado para votar. Diferente do mensalão anterior, em que ficou comprovado por testemunho de deputado que recebeu R$200 mil para votar
na emenda que permitiu a reeleição do presidente Fernando Henrique Cardoso. Neste chamado mensalão, nunca se tem uma prova, um testemunho de que deputados eram pagos para votar a favor do governo. Até porque é impensável achar que um deputado do PT tinha que ser pago para votar a favor do governo. Aliás, eu quero parabenizar o deputado Jordi, porque esta semana ele se desgarrou da turma que ele se articula do PSDB, no próprio PPS dele, para se somar ao PT, ao PSOL, ao PSD, ao PCdoB, para barrar a terceirização. Parabéns, deputado. Parabéns, porque a turma do PSDB inteira, a turma de todos os partidos que formam a base do senhor Aécio Neves, estavam lá do outro lado votando contra trabalhador, a favor de patrão, para fazer esse retrocesso, professor Roberto Correia, que Vossa Senhoria lembrou aqui. Quero parabenizar aqui publicamente o deputado Jordi pela posição dele, contrariando inclusive a maioria do partido dele. O que houve no chamado mensalão e já assumido, e o PT vai assumir e vai pagar caro ainda por isto, foram acordos eleitorais de financiamento de campanhas, e que o partido foi captar recursos para cumprir compromissos assumidos dos outros partidos para bancar a campanha. Essa é a narrativa real, e que a história vai cuidar de contar, e por isso é menos grave do que se tivesse feito mensalão. Não, é tão grave quanto. É tão grave quanto. O que o PT não aceita, e eu individualmente não aceito, é de ser a genida corrupção do Brasil. Os meios de comunicação estão cuidando, e essa é uma outra questão da crise. Existem duas crises. A crise gerada a partir do noticiário da televisão, que parece que o país está insolvente, e não é verdade. O país está com dificuldades, mas não está insolvente. Nós não vemos filas de desempregados nesse país. Nós não estamos vendo filas para pegar pão, professor Edir, como vemos na Espanha. A nossa taxa de inflação, que veio sob controle dentro da meta, durante todo esse período, desgarrou um pouco para chegar em 8%, o que é grave. Mas a média que o presidente Lula recebeu foi de 13%. Foi de 13% que nós recebemos, professor. Agora, a televisão amplifica a crise porque tem o interesse político das 6 famílias que controlam a comunicação nesse país. O deputado Jordi esqueceu de uma reforma fundamental para a democracia brasileira, que é a democratização da mídia. É fundamental tirar o poder de 6 famílias oligarcas que comandam a comunicação, determinam a opinião pública, inocentam, julgam ou condenam alguém, como agora fizeram com a esposa ou a cunhada do Vacário. Aliás, porque só o tesoureiro do PT está preso. Todos os outros partidos estão envolvidos na história. E por que só se prende o tesoureiro de um partido? Existe um componente dessa crise que é político e para a qual nós precisamos entender para não entrar efetivamente nesse jogo. Deputado Jordi, se a presidente Dilma realmente, há 3 meses do seu segundo mandato, está com uma taxa de aprovação baixíssima, como a do governador Jardim aqui. O governador Jardim aqui está com perto de 70% de ruim, péssimo. E está no segundo mandato, e nem por isso o PT está indo pedindo impeachment do governador Jardim. O prefeito de Belém, Zenaldo Coutinho, está com 72% de péssimo e ruim. Nós temos que derrotar o Zenaldo, se quisermos, é na urna. E permitir, vamos fazer oposição, já tem, mas nós vamos respeitar o mandato que a democracia permitiu que ele conquistasse.
Quero, professor, dizer que nós estamos muito serenos, entendendo que é preciso que o PT faça uma revisão após um ciclo de 35 anos. Nós precisamos renovar nossos marcos programáticos, vamos fazê-lo agora em junho. Vamos ter que rediscutir a nossa própria estrutura organizativa partidária. Mas é verdade que o PT precisa recuperar a sua originalidade perdida a partir das suas tarefas de governo. E no fato de ter se jogado de corpo e alma no sistema tradicional eleitoral. Por uma questão de sobrevivência, pode até ter sido, mas se jogou de corpo e alma, e neste imperativo se igualou a todos os outros partidos, menos o PCO, o PSOL, o PCdoB e o PCB. Todos os outros partidos comungam de um jeito ou de outro, em escala maior ou menor, desse sistema eleitoral e financiamento de campanha. O PT agora tomou uma decisão que eu considero um início importante, que é se afastar de doações empresariais. Não será mais aceita doação empresarial para o partido. Eu ainda acho que é pouco. Eu acho que nós temos que não ter financiamento empresarial nem para o partido, nem para candidato. Eu defendo o fim. Para mim, falar de reforma nesse Congresso, deputado Jordi, e Vossa Excelência sabe que reforma estrutural que Vossa Excelência prega, eu também prego, não depende de vontade de uma presidenta. Você sabe a composição do Congresso que o senhor está lá. Se ouviu agora qual é a correlação de forças que tem lá a favor do patronato, do conservadorismo, dos ruralistas. Aliás, os ruralistas representam quase 42% da composição do Congresso Nacional. Como uma presidenta vai fazer reforma tributária ou reforma política? Aliás, a presidenta apresentou proposta de reforma política. A presidenta propôs um plebiscito. Eu, particularmente, não acredito que esse Congresso vá fazer reforma para melhor do sistema. Veja agora, já estão aprovando o voto distrital para vereador. É a consagração dos currais eleitorais. Vão dividir a cidade num pequeno reduto ali, e ali vai eleger um vereador. Imagina o poder econômico atuando ali para comprar voto, né? Para alterar a vontade do eleitorado. Então eu não acredito que esse Congresso, eu acredito em reforma política. E o PT, a proposta do PT é clara. É reforma política democrática, com projetos junto com a OAB, com a CNBB. Nós defendemos um plebiscito para que a população se manifeste e defendemos uma constituinte exclusiva para fazer reforma política. Porque eu não acredito que os atuais detentores de mandato que se elegeram nesse sistema serão efetivamente portadores da mudança desse próprio sistema. Então, eu acho que o desafio, acho que nós precisamos tecer uma nova realidade de alianças políticas no país, mas eu acredito que um país que saiu em 2003 de uma realidade onde o nosso produto interno bruto era de 1,48 trilhões para 4,84 trilhões hoje, tem uma base muito maior para enfrentar a crise e iniciar o novo ciclo do que tinha em 2003. O Lula teve muito mais dificuldade do que com certeza a Dilma terá para, a partir de uma base como essa, dar um outro salto do país. Eu acredito que até o final do ano, professor Roberto Correia, nós já teremos indicadores melhores para a nossa economia. O ajuste das contas está sendo feito com sacrifício, é verdade, mas eu acredito